quero começar citando Salmo 91, livro 4 do Velho Testamento. Aquele que reside no recinto secreto do Supremo habitará à sombra do Onipotente. Então, eu intitulei essa pequena apresentação como a sombra de Deus. Abdu'l-Bahá é a encarnação do ideal. O assunto faz vários meses. Este ano do centenário, a gente trabalhou em cima disso, justamente por ser um ano auspicioso. Centenário do falecimento de Abdu'l-Bahá. E quando Abdu'l-Bahá faleceu, em Haifa, né? Palestina, nas primeiras horas de 28 de novembro de 1921, uma época de ansiedade cética e penosamente realista havia se iniciado no mundo. O mundo, nessa época de Abdu'l-Bahá, que faleceu, estava indeciso, apreensivo, inseguro e incendiário. Um certo ensaísta francês, um ano depois do falecimento de Abdu'l-Bahá, não foi Bahá'í, né? Mas escreveu uma coisa que captou o ambiente da época muito bem. Paul Valéry, no seu discurso na Universidade de Zurique, ele fala: pensamos no que desapareceu. Ele está escrevendo isso em 1922. Palestra dele, né? Pensamos no que desapareceu. E somos quase abatidos pelo que foi destruído. Não sabemos o que irá nascer. E tememos pelo futuro. Não sem razão. Temos vagas esperanças, precisos temores. Nossos receios são infinitamente mais preciosos do que nossas esperanças. Confessamos que o encanto da vida nos apoia, porém, dúvida e desordem estão dentro de nós e conosco. Não há algum pensador que tenha esperança em dominar a sua ansiedade, por escapar desta sensação de trevas. Porém, entre todas essas coisas injuriadas está a mente. Ela faz um pesaroso julgamento de si. Ela duvida profundamente de si. Então, imagina a época sombria do passamento de Abdu'l-Bahá. Esse contextualização é super importante. A gente vai ver mais para frente de como Abdu'l-Bahá desafiou essa mal-estar, mas como uma atitude de trabalho e não de escapar, não de fugir dessa situação do mundo. Eu costumo dizer, o ministério de Abdu'l-Bahá coincidia com 3 gerações perdidas. Deixa eu explicar isso. Porque o ministério de Abdu'l-Bahá começou em 1892 e terminou em 1921.
Eu costumo dizer, cobriu um período de 3 gerações da humanidade perdidas. A primeira geração, digamos aquele que nasceu em 1892, então quando virou homem, 20 anos depois, ele nasceu para lutar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E ele não tinha vida. Então, essa é a primeira geração perdida. Milhões de jovens mortos no início do ministério da Abdu'l-Bahá, nessa geração perdida. Em sangrentas trincheiras cavadas em padrões zigue-zague, que se estendiam das praias da Bélgica até a fronteira da Suíça, com trincheiras inimigas geralmente a 500 metros de distância. Estamos nos referindo à Primeira Guerra Mundial. Esse grupo enredado em combate seria seguido por 2 outras semelhantes gerações perdidas, Lost Generation. A primeira nasceu 10 anos depois da primeira onda, ou seja, 1902, digamos, né? Mas o que eles esperaram quando chegaram à maturidade? Eles aprenderam as esmagadoras lições de hiperinflação, desemprego em massa. Estamos falando, portanto, anos 20 e 30, né? Tumulto revolucionário e a instabilidade de tudo que sobrou intacto na Europa após 4 anos de carnificina. Poxa, segunda geração perdida. O Ministério da Abdu'l-Bahá cobriu essa situação tenebrosa, horrível. E ainda mais, tem mais uma terceira geração perdida, que nasceu também 10 anos depois, e teve a amarga opção de conhecer o mundo pelos campos de concentração, Guerra Civil Espanhola e os julgamentos de Moscou. Estes preparando o terreno para grandes expurgos que ocorreram durante a União Soviética de Stalin nos anos 30. Esses 3 grupos formam uma raça de homens quase de irrelevância. Em um mundo desperdiçado, destinado a abrigá-los, condenados à inexpressividade. Só para te dar a ideia melhor do contexto, eu vou ler um obscuro membro da geração perdida, certo soldado ferido alemão, tornou-se sua voz. Sou jovem, tenho 21 anos, todavia não conheço nada da vida. Olha que triste. Salvo desesperança, morte, temor e insensata superficialidade formada sobre um abismo de neve. Esse soldado continua. Vejo como as pessoas são lançadas umas contra outras e no silêncio, de forma inconsciente, tola, obediente e inocente,
matam uns aos outros. O que eles esperam de nós? Se chegar o dia em que a guerra acaba. Ao longo de anos, nosso negócio tem sido matar. Era a nossa primeira vocação na vida. Nosso conhecimento da vida está limitado à morte. O que irá acontecer depois? E o que será de nós? Citado na European History since 1900. Você vê que como que Abdu'l-Bahá sobrevive nesse contexto absurdo do ministério dele, onde aconteceu todas essas coisas. Ou seja, 3 gerações perdidas e sem relevância. Nasce o ministério do Abdu'l-Bahá. E aí tem histórias, né, de Tratado de Versalhes, estadistas anões, eu costumo dizer, dwarf statesmen. Tão paroquial a visão deles, né? É um país inviável, né? Tinha tanto orgulho entre os delegados nesse Tratado de Paz de Versalhes, no verão de 1919, Abdu'l-Bahá vivo ainda, que um dos principais representantes, que foi ministro da Fazenda britânico, na Conferência da Paz em Versalhes, escreveu a respeito do primeiro-ministro francês Georges Clemenceau. Ele tinha uma ilusão, ele escreveu. A França é uma desilusão à humanidade. Então, imagina a psicologia dos estadistas da época querendo juntar-se ao mundo após guerra e tentar distribuir as terras. Então, já começou com errado, né? E Abdu'l-Bahá fala, dias antes da assinatura, ele tem um texto muito bom. Deixa eu ler isso, é rápido, né? Abdu'l-Bahá agora descrevendo, 2 anos antes de falecer, sobre o Tratado de Versalhes. Embora os representantes de vários governos estejam reunidos em Paris a fim de estabelecer os alicerces da paz universal e assim conferir trégua e conforto ao mundo da humanidade, no entanto, desentendimento entre alguns indivíduos, todavia, predomina. Então, ele anteviu o que este ministro britânico escreveu. Estadistas anões. E o interesse próprio ainda prevalece, Abdu'l-Bahá diagnóstico. Em uma atmosfera como essa, a paz universal não será praticável. Não. Certamente, novas dificuldades surgirão. 1 ano depois, Abdu'l-Bahá ainda escreve em tom presciente. No futuro, outra guerra, mais feroz que a última, certamente irromperá. Em verdade, não há nenhuma dúvida disso. Este é o panorama político. Panorama social, na época da Abdu'l-Bahá também, passava por maciça mudança, gente. Não pouca coisa. Certo historiador eminente chegou a ponto de rotulá-lo como era de catástrofe. Imagina. Então, nessa doce figura da Abdu'l-Bahá, ao redor dessa doce figura, só tribulação, turbulência
É nada de tranquilidade, né? Aí a gente começa aqui falando de como tecnologia de capital intensivo jogou mão de obra fora, deslocando trabalhadores após a Primeira Guerra, né? Exploração das crianças, ou seja, né? Efeitos desumanizantes da pobreza, as múltiplas consequências da injustiça econômica. Aí a gente cita um monte disso aqui. Mas não que não houve magníficos espetáculos. O magnífico espetáculo de exposições internacionais em ambos os lados do Atlântico. O primeiro voo tripulado, 1903. A primeira linha de montagem instalada em 1913. Esses são achievements, realizações. Automóvel. As impressionantes e tantas outras maravilhosas proezas nas artes e ciências, enquanto transformando a vida cotidiana, tanto em países ricos e pobres, trouxeram na sua esteira urgentes questões políticas e morais de redistribuição. Ou seja, começou a desigualdade polarizante. Os ricos ficando mais ricos, os pobres mais pobres. Começou ali, quando a Revolução Industrial chegou à sua maturidade, né? Aí tem muitas coisas interessantes nesse ponto que a gente não vai, né, estender. E Abdu'l-Bahá fala sobre como conceitos espirituais e materiais têm que andar mãos dadas, né? Que não vou ler, mas é texto muito bonito sobre humanidade sendo corpo só. Quando um braço está doído, outro não pode funcionar. Esse texto do Bahá que você lê no Foundations of World Unity, página 38, alguém vai dizer que, olha, este é uma utopia sentimental, Chaves. Uma alusão da economia divina. O que é isso? Mas olha que é ninguém menos prominente como o economista John Keynes. Ele foi um economista brilhante que já publicava, escrevia na época da Abdu'l-Bahá. John Keynes declarou notoriamente as ideias dos economistas, ouçam isso, as ideias dos economistas e filósofos políticos são mais poderosas do que normalmente compreendido. Na verdade, o mundo é governado por pouco mais. Ou seja, ideias impactam, ideias são importantes, filosofias são importantes. Então, ele está falando, sem referir a Abdu'l-Bahá, obviamente, mas não despreza ideias, o papo dos filósofos, pensadores, porque eles têm mais impacto do que vocês podem imaginar. Aí tem também a questão da literatura na época do Ministério da Abdu'l-Bahá, que estava imerso em niilismo, né? O que é niilismo? Nada importa. Uma escola de pensamento na qual a ideia da decadência e fascinações mórbidas procurava expressar conforto numa situação desconfortável. Aí a gente fala da Kafka, Franz Kafka, conhecido como
o alemão que mais puro prosa alemão escrevia do século XX. Mas olha o que ele escreve, que desgosto da vida. Ou seja, a mentalidade da época foi só mórbida. Ele escrevendo Franz Kafka. Também época da Abdu'l-Bahá. Ele faleceu poucos anos após o passamento da Abdu'l-Bahá. Um dos primeiros sinais de início de compreensão é o desejo de morrer. Imagina ele falando, inspirador, não? Um dos primeiros sinais do início de compreensão é o desejo de morrer. Esta vida parece insuportável. A outra, inalcançável. O indivíduo não tem mais vergonha de desejar morrer. Pede para ser removida da velha cela, né? Física ou espiritual, mas aprisionamento, né? Que odeia, para uma nova, que iria odiar somente como tempo. Este vem do livro dele, Aforismos de Zural. É um dos coletâneos de 109 aforismos de Franz Kafka. Aí eu estou falando essas coisas para estimular vocês a ler essas coisas. O mundo muito rico, história muito rica. Né? Aí também continua depois falando de William Butler Yeats, que escreveu A Segunda Vinda. Tão triste ele estava, ele escreveu isso em 1920, um ano antes do falecimento do Abdu'l-Bahá, que olha, é hora da segunda vinda vir. A coisa tão ruim. A gripe espanhola, de 1918 a 1919, havia matado a esposa dele e mais 100 milhões de pessoas. Então, imagina o mundo pós-guerra. Um vírus, 100 milhões. Aqui no mundo perdeu 6 milhões e a gente está nervoso. Perdemos o rumo. Imagina se 100 milhões tinham mortos da Covid. Nós estamos muito menos moralmente prontos para aceitar do que 100 anos antes, né? Anterior. Então, o poema Segunda Vinda, The Second Coming, publicado em 1920, evoca ansiedade em relação aos males da modernidade, a ruptura da família tradicional, estruturas sociais, perda de direito religioso coletivo, e com ela o senso coletivo do propósito. A sensação de que as velhas regras não mais se aplicam e não há nada para substituí-las. Agora eu me pergunto, o mal-estar que envolveu essa época não é uma repetida imagem da angústia que sentimos hoje? Aí fala de um outro autor, que não vou pegar seu tempo, estamos correndo tempo aqui, a famosa Terra Desolada, de T.S. Eliot, Wasteland. Em 1922, logo após o passamento de Abdu'l-Bahá, foi um grande poema, né? Mas alude à morte da cultura. Olha que interessante. É a miséria de ser erudito no mundo que se esqueceu de suas raízes. T.S. Eliot, se você gosta de literatura, vai ler esse livro. O poema de 434 linhas começa a ter como recorrente imagem da morte. Aí, né? Mas o que quero dizer, senhores e senhoras? Começa minúscula e parca meditação histórica. Que os anos do século XX foram engolfados numa ruptura da tradição. Um ponto de nenhum retorno.
o persistente tema sendo barbarismo, crise e declínio da civilização. Agora, Toynbee, o famoso historiador Toynbee, no seu volumoso estudo da história, de 6 volumes, ele cobriu civilizações inteiras que têm registro, né? Que completou em 1952. Ele avalia todos esses elementos que eu comento aqui. E qual é o diagnóstico dele da morte das civilizações? Ele chegou a essa conclusão, após 6 volumes, que a morte da civilização se deve ou à guerra ou à classe econômica, ou alguma combinação das duas. Então, é sério esse negócio da polarização econômica, porque pessoas injustiçadas, pobres, criam revolução, transformam e acabam com a civilização anterior. Justamente, multidões com fome não gera estabilidade. Instabilidade acontece por inigualdade, desigualdade. Acontece que nesse cenário, o apóstolo do possível, Abdu'l-Bahá, aparece. É coincidência? Apóstolo do possível, eu costumo chamar ele, né? The Apostle of the Possible. Ele acreditava que tudo é possível, sim. Ele, portanto, emerge, né? Nasce, entra no palco nesse cenário. Niilismo na literatura, desigualdade na economia, iniquidade na política. 100 anos atrás, agora hoje a gente vê coisas não tão diferentes, não. Estamos paralisados perante a conferência do planeta, COP, onde os líderes ainda não olham na parte ética do clima, mas o cash nexus, ou seja, quanto custa cobrar a emissão de carbono. Poxa, eles ainda avaliam tudo monetariamente e não eticamente. Onde está a justiça nisso? Onde estão os princípios nisso? Mas quanto custa para resolver o problema do clima? Não dá, né? Essa narrativa não ajuda a gente em nada. Eu quero ver. Realmente tem aspectos interessantes que a gente conversa sobre esses modernidade, criatividade, mas quero agora chegar no Abdu'l-Bahá. Tem alguma pergunta antes de progredir nessa segunda parte? Meia hora já passou do discurso. Não quero cansar vocês. Alguns já estão desde meia-noite de sábado. Perderam a festa da criança. Olha o que Sartre falou. Nessa circunstância de pandemia, de fracassos, essas coisas, Sartre foi o pai do existencialismo, né? Essa citação achei no livro de Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, que é um livro fantástico, onde ela escolhe pessoas chaves que desistiram do nazismo, coisas feias, para reerguer humanos, né?
Eu recomendo você ler. Ele traz biografias pequenas. Mas lá ele fala do Sartre. Olha o que Sartre escreveu, que é muito interessante. Quando os instrumentos estão quebrados e inúteis, quando os planos estão arruinados e o esforço é sem sentido, o mundo aparece como um frescor infantil. É terrível. Suspenso no vazio, sem rastro. Que é interessante, ou seja, o momento oportuno, quando tudo é muito ruim, você só pode pensar no mundo com total, que nem uma criança perdida, inocência, esperança. Esse é fascinante que ele escreveu, né? Numa época em que há tanta incerteza, gente, existe uma certeza. Partir do impossível para a certeza é o gesto inaugural da Abdu'l-Bahá. Partir do impossível, impensável, para o certo e correto, com convicção, é o gesto inaugural da Abdu'l-Bahá. Justamente, eu contextualizei tudo isso para ver como que a atitude da Abdu'l-Bahá foi diferente. O apóstolo do possível, esse mestre da palavra de Deus, comprometeu-se com a história e visualizou um futuro comum para conectar almas e corpos, experiência e eventos deste irreversível movimento chamado história, ao longo do tempo e espaço. Sua história está sempre contemporânea. Uma vida sentida não apenas no espaço, ao redor dele, ao redor imediato dele, como ao longo do tempo. Na sua habilidade como um sábio educador e reconciliador da raça humana, Abdu'l-Bahá sobrevive artistas, homens e mulheres literatos, as proezas de executivos, soldados, estadistas. Quanto aos profetas e santos, Abdu'l-Bahá supera todos eles. Não se trata de insensata canonização, nem procurar idolatria, e sim apreciar a divina imago Dei, afirmando não apenas a dignidade, o mérito e sacralidade da criação divina, incluindo a maravilha do homem, como também compreender que ser feito à imagem de Deus é para ser capaz de perceber aquilo que não está imediatamente diante de nós. É de uma forma significativa dar vida a algo que existe somente na imaginação. É muito bonito essas ideias, né? Agora, essa figura modelo da Abdu'l-Bahá deve ser visto não como o principal agente causal de eventos históricos, e sim que ele personificou o princípio de ação direta. A insistência quase desafiante de agir e realizar como se estivesse livre. Emancipação dos confins externos da natureza. Esse conceito é super importante. Ele agiu irrestrito, como homem livre. Livre tanto no sentido político, mas no sentido de livre das restrições, dos medos,
dos temores, dos dores da natureza que nos encerca. Ele falou, eu sou livre desses. É muito interessante. Ele agiu como homem emancipado. Repito, não sou sentido político, mas que não há restrição natural, física, que pode segurar ele. Uma insistência, eu repito, quase desafiante, quase arrogante, desafiante no sentido que não, eu vou levantar sim, com 68 anos, para embarcar numa viagem de 30 meses com minha mala. Aliás, repara um pouco isso, né? Hoje, se alguém fala, Chabas, pega a sua mala, você vai viajar 30 meses. Eu vou pensar duas vezes, vou dizer, não entendi, 3 dias, 3 semanas? Não, Chabas, 30 meses. Como assim? Não existe. Abdu'l-Bahá fez isso, gente. 1911, dezembro até, né? Início de 1913, verão, ele viajou. E você sabe histórias disso, né? 68 anos. E ele foi, portanto, emancipador. Ele falou, não, eu não vou me estressar por idade, por velhice. Eu sou livre. Esse conceito que eu quero te passar para vocês. Que ele foi justamente essa figura, né? Insistência, emancipação dos conflitos. Agora eu me pergunto, não poderia um novo mitos, o mundo se reordenando, ser circundado por uma nuvem de verdade absoluta? Não pelas definições proposicionais de atributos e propriedades, assim por indivíduos contando a história de Abdu'l-Bahá. Nós realmente aprendemos, como na verdadeira pedagogia, por foneses. Foneses, palavra grega. Aquela prática vivenciada que opera por meio de evidência e exemplos. Essas histórias, essas lições da Abdu'l-Bahá foram convincentes justamente por configurar como foneses, como olham para mim, sigam meu exemplo, imitam-me. Melhor forma de aprender é não ler páginas e tintas, né? Aí realmente este é comovente. Aí falamos um pouco dele, né? Agora uma coisa eu vou fechar por motivo do tempo. Eu tenho mais uns 15 minutos. Sobre esse conceito de discurso. Abdu'l-Bahá era capaz de avançar numa narrativa compartida e co-criada, num pulo de imaginação e êxtasis, ou seja, grego para indo além de si para possuir uma crença radical no impossível. Em suas ações e conduta, Abdu'l-Bahá era a incorporação de uma potente mistura de discursos para se portar como um crítico social, como propósito de renovar a fé. Em seu discurso, repito, né? Caráter, hexis, de novo grego, né?
e atividade, praxis, eram marcas impregnáveis de valor. Então, se um estudioso quer conhecer Abdu'l-Bahá, ele vai nesses termos. Agora, a gente fala que Abdu'l-Bahá não é um produto da sociologia, menos uma inspiração para antropólogos, dizendo, olha, ser humano pode ser assim, super-humano. Mas essa não é a ideia, né? Porque ele fez tanta coisa, sociólogos vão dizer, olha que produto fantástico da sociologia. Antropólogo vai dizer, poxa, é ser humano perfeito. E achamos que não existia. Não, a do Bahá vai além, como sabemos os Bahais, né? Agora, quero fechar com o discurso, porque é um conceito que Casa Justiça fala desde, né, início das novas culturas de ensino e tal. Aí eu quero expor um pouco disso. Discurso é um termo que não pode ser visto muito estritamente, usado com muita liberalidade. É muito mais do que o uso de linguagem num contexto social para transmitir significados históricos. Valioso em si, mas vai além de transpor nossos mundos pessoais e sociais em conversas significativas. Abdu'l-Bahá usava discurso como um meio de companheirismo, de aproximar pessoas, não só cidadãos unidas numa comunidade comum. Nós temos que ter um pouco essa visão do discurso, né? Não parte mecânica, que é valioso, mas é nem na metodologia, mas esse espírito, disposição da Abdu'l-Bahá sobre discurso. Ele usava discurso como um meio de fellowship, companheirismo. E não temos visto muito isso, não. Mas temos que ter. É onde Baha'is conseguem discurso nesse nível, companheirismo é gerado. E Abdu'l-Bahá primava muito, prezava muito companheirismo. Eu vou falar sobre isso. A gente se une por meio de constante intercâmbio de conversa. E não a conversa familiar na qual as pessoas falam de si. Não é uma voz solitária. É sim uma pluralidade de vozes que conduzem ao lema e não ao ruído. Pacificação de mãos dadas não pode ocorrer sem um intercâmbio de narrativo ou discurso. Este é o desafio. Nossa experiência no mundo existencial limita-se ao modo de compreender ou interpretar alguém como isso ou aquilo. O olho é nunca neutro, nem o ouvido. O estranho, hostis, em grego, diante de mim é visto como hostil ou acolhedor, distante ou próximo, frio ou caloroso, ou mais frequentemente um pacote composto requerendo prudente discernimento. Como vou estender a mão? Com que experiência ou inclinação do inocente, sempre incerto, ou com alguém cético? Que roupagem vou vestir?
Porque uma pedra no nosso caminho, podemos interpretá-la como obstáculo, uma arma, um tijolo para construção, ou material para uma nova obra de arte. Depende como eu vou encarar essa rocha no chão, na minha frente. This stone, this rock. É arma, pode ser tijolo, construção, ou posso até construir catedral. O pastor Portais da Liberdade, né? Howard Colby Ives pergunta: por que um estranho desconhecido, falando discurso, né? Por que um estranho desconhecido de quem nem não ouvi falar deveria me estender essa mão amigável? Por quê? E Abdu'l-Bahá responde: não consigo dizer. Porém, em todos os semblantes que eu olho, contemplo somente o semblante do meu Pai. Olha que beleza aqui. O caminho mais curto de si para si é por meio do outro. Então, Abdu'l-Bahá ensinou que não podemos ficar em nossos casulos, né? Orando, lendo, aqui nessa minha salinha fechada, mas interagir. Aí o Shabbos anterior vira o Shabbos novo. Graças a outro. Graças a José Luiz Caúna, Marco, Rioz, Kitty Hanum. Eu viro o novo Shabbos através do outro. No verdadeiro discurso, a importância política de camaradagem e sua peculiar humanidade se tornam manifestas. Aqui há um duplo dever: permanecer fiel à crença própria, enquanto atento às novidades dos forasteiros. Na verdade, é o melhor caminho para autoconhecimento. O caminho mais curto de si para si é por meio do outro. No diálogo com outra pessoa, acabamos de chegar em nós mesmos. Na conversa com outro, viajamos para os outros mundos. Somos desprovidos do mundo, como se fosse, ao tomar esse desvio pela imaginação da outra pessoa, pelo mundo da outra pessoa, voltamos a nós mesmos. Em certo sentido, ampliados e enriquecidos por essa jornada pela diversidade. Este foi eu que escrevi. Mas agora, citação do outro texto, este foi eu. Mas tirando dos outras coisas. Mas aqui, Abdu'l-Bahá fala, Abdu'l-Bahá expressou e tornou eloquente a sagrada aspiração que suspira silenciosamente nos corações dos homens. Ele encarnou, com gloriosa e triunfante maturidade, aquele ideal que nós outros permanecer aprisionado detrás do véu. Deixa a gente só explicar o que está acontecendo aqui. Tudo esse português lindo vem de uma pessoa que está na sua tela. Mohiman Shafar. É primoroso o trabalho desse homem. Eu adoro ele, não somente como amigo, mas pelo dom da palavra. Aí esse que estou lendo é 10.000 palavras de um texto
que estão analisando para publicar como livreto sobre Abdu'l-Bahá. É modestia, né? Mas lá fora eles estão vendo isso. Tem um grupo Marco conhece, né? Erfan está querendo publicar isso. Seria livreto sobre Abdu'l-Bahá, nossa contribuição sobre Abdu'l-Bahá, melhorando, né? Que está sendo estudado. Mas não tinha português. Eu entreguei 10.000 palavras para Mohimã, ele devolveu em 10 dias. Não sei como ele sobreviveu 10 dias no casamento, numa situação familiar, comer, dormir, mas impressionante. Então, este é português, este é inglês, né? E os dois, Deus quiser, vão ter um destino. Mas tem muita coisa lá dentro que não é uma voz autorial meu, mas várias vozes. Entendeu, gente? Eu tirei, né? Você viu, tem lá Yeats, tem T.S. Eliot, tem fontes, tal. Eu fiz só muito bom. Então, companheirismo, companheirismo, amor, amor, unidade, unidade. Este é o lema da Abdu'l-Bahá. E você vê isso na Epístolas do Plano Divino. Amor, unidade, ele não fala movimento social, ele não fala Baha'is, né? Voluntariando para movimentos anticlima. Claro que são importantes, mas ele quer açucarar nossa vida terrestre. Ele quer açucarar com amizade, com fellowship, com amor à unidade. Se gente esquece amor, não somos Bahá'í. Nossa religião é a religião do amor. Uma vez li um texto de um grande Bahá'í. 20 páginas de texto sobre coisas da contemporânea, situação de como criar comunidades. E a palavra amor apareceu uma vez. Eu falei, não, algo está errado. Sem amor. Mas, claro, texto lindo de como criar comunidades, tá? Aí, daquela época, eu vi que algo tem que ser feito. Gente, amor. Abdu'l-Bahá fala amor, companheirismo, unidade. O resto vem. Portanto, quando a gente não fala de amor, não age com amor, nosso discurso é falta de amor, esquece. Ninguém se atrai, ninguém se vem, ninguém se afilia. Eu também chamei Abdu'l-Bahá um grande unificador. Ele agia em dois mundos, o visível e o invisível. O cognoscível e o incognoscível. O sensível e o intangível. Os unia. Ele era o grande unificador. Nós temos já aqui uma questão. Eu também fui tomando algumas notas e alguns comentários ao longo do que você foi falando. Queria colocar, fazer um comentário em jeito de questão. Você começou por falar de 3 gerações perdidas. Eu acho que desde 1892 nós tivemos uma série de gerações perdidas e desiludidas. Gerações que viveram ilusões e depois se desiludiram. Eu vejo isso muito, por exemplo, com a geração do meu pai, que hoje tem 86 anos. Ele viveu a ilusão da democracia quando houve a Revolução em Portugal, que era o fim da ditadura, que era o fim da guerra colonial.
E depois percebeu que o sistema político chegou a um impasse. Ele viveu a ilusão do desenvolvimento económico e percebeu que o modelo económico que nós temos também levou a um impasse. Não há progresso económico constante. Enfim, e toda a geração dele viveu processos semelhantes e em vários países da Europa se viram processos semelhantes. Eu questiono até que ponto este século XX e este princípio do século XXI não são uma mistura, não têm gerações que vivem um misto de esperança e desilusão. À semelhança daqueles processos de integração e desintegração que nos falava Shoghi Effendi, nós vemos algo de bom acontecer, mas simultaneamente algo de mau. Vemos um século onde aconteceram coisas terríveis e coisas fantásticas. Eu, quando penso no século XX, lembro daquela designação de século de luz, mas lembro também de um programa, um seriado da BBC chamado O Século do Povo, em que falava do povo, the People's Century, que falava das coisas terríveis e das coisas fantásticas que tinham acontecido. De um século que começa com um sentimento de esperança enorme. E passado 14 anos é a enorme desilusão, a conflagração da guerra mundial. De um século que é capaz de guerras atrozes, de crimes terríveis, mas é capaz de desenvolvimento social, desenvolvimento na expansão dos cuidados de saúde, da educação, do fim dos colonialismos, do triunfo dos processos democráticos, algo por que o Brasil também passou. E, portanto, há uma mistura de coisas terríveis e coisas fantásticas neste século XX. Eu acho que a figura de Abdu'l-Bahá nos ajuda a perceber todo este processo, toda esta dinâmica. Gostava de ouvir o seu comentário a isso, aos triunfos e às tragédias, não só às tragédias, mas também aos triunfos do século XX. Nesse texto, eu comento que essa geração da Abdu'l-Bahá é geração de anger, geração de raiva, geração de guerra, geração de ódio. Hoje, nós estamos geração de languidez cruel e sombria. Languor, torpor. Não é mais anger, é languor. É um jogo de palavra. Realmente, nem raiva tem hoje geração, é limbo. Seu pai não está errado. Então, estes 100 anos, início de 100 anos, são gerações perdidas, sim, concordo com você, mas com diferença. A geração da Abdu'l-Bahá, geração de guerra e ódio. É a atual geração de torpor, languidez e letargia. Nem podemos ser exaustos, nem palavra exausto existe. Com tanta coisa negativa, que a gente nem palavra dicionário tem. Entendeu? É verdade. As conferências não resolvem, os vírus não vão embora, tem gêneros, revolução de sexos, que pegou todo o alfabeto, todas as letras do alfabeto agora. É uma confusão danada, então o cara nem exausto é mais, ele não existe. Temos que achar uma palavra nova para exaustão, exauridos. Somos exauridos. Não tem. Essa geração realmente esse me preocupa porque nem palavras de esperança tocam meus amigos, né? Ou pessoas no nosso redor, que vocês estão na ilusão. Aquele que falei que é utopia, né? Mas existe a nação Bahá'í
que está funcionando, né? Então, nós temos que levar pessoas à nação Bahá'í, que está englobando o mundo. Tem vilas, tem cidades, são cosmopolitas, são rurais, mas estão unidos como uma visão única, que Abdu'l-Bahá fala que é a realidade universal, universal reality. Então, nação Bahá'í não pode morrer, óbvio. Mas os outros também têm que sentir amor, repito, para que entram na nação Bahá'í. Né? Então, a vida da Abdu'l-Bahá é crítico. Vocês têm que ver, mostrar a vida da Abdu'l-Bahá como estimulante. Até furiosa. A vida da Abdu'l-Bahá foi furiosa. Ele nunca tinha um dia de descanso. Então, é uma figura fantástica. Só no final eu quero passar uma coisa que... Como explica essa compenetração pai e filho? Porque, afinal, Abdu'l-Bahá não foi manifestante, mas é filho do manifestante. E não posso separar isso. Deixa eu falar uma coisa que realmente, no fim, eu falo que a característica que mais destaca Abdu'l-Bahá é servidão. Thraldom. Uma variação da servitude, mas é perfeito. Eu falei aqui que a única maneira de entender Abdu'l-Bahá é uma palavra só, thraldom, em inglês, servidão. Mas eu falo que esse thraldom é tão compenetrado com o pai dele que dá valor, né? Deixa eu achar essa parte. Porque é uma parte interessante que lembra o dizer de Jesus: eu sou filho do Pai, e o Pai é... Deixa eu achar essa aqui. Que realmente é uma coisa... Isto. Olha Jesus falando: estou no Pai, e o Pai está em mim. Esse cria um conceito, talvez alguns de vocês, teólogos, né? Do latim circumincensio. Circumincensio é um tipo de emanação saindo de um outro componente, né? Pura emanação Abdu'l-Bahá da glória do onipotente Baha'u'lláh. Este é circumincensio. Tomás de Aquino descreve esse conceito. Porque Shoghi Effendi, lembra, fala que Abdu'l-Bahá não é manifestante de Deus, mas é tão needed em inglês, com K, é tão... Né? Com pai que tão incorporado com pai que é difícil de distinguir. Porque há o mesmo movimento, pai e filho. É o único impulso, pai e filho. Porque o pai é pai de alguém, isto é do filho. E o filho é filho de alguém, isto é do pai. E o Tomás de Aquino fala: o pai está por essência no filho, pois o pai é a sua essência e transmite sua essência ao filho, realizando isso não pela transmutação de si próprio. Então, disso entende-se, uma vez que a essência do pai está no filho,
que o pai está no filho. De forma similar, visto que o filho também é a sua essência, entende-se que o filho está no pai, estando nele a sua essência. É lindo. Então, Abdu'l-Bahá realmente... nós tivemos essa encarnação, eu usei a palavra corporação, encarnação, porque ele desmistificou essa capacidade de nós sempre falarmos, olha, nunca vai conhecer, eu vou conhecer Deus, eu vou estar num convento, eu vou conhecer Deus. Não, Deus não vamos conhecer nunca. Essa tentação tem que tirar de nós. Mas Abdu'l-Bahá tinha demonstrou que é possível sim. Se você chega a um elevado grau, que apesar da sua finitude, você pode alcançar Deus. É muito bonito. Então, encarnação, essa ideia, ele encarnou o misticismo, a coisa mística invisível. Né? Qual seria o significado, sendo Abdu'l-Bahá um ser perfeito, ter que conviver com os rompedores do convênio, principalmente os membros de sua família? Uma tristeza que a gente não entende, né? Bom, primeiro entendimento ou não incompreensão é sofrimento em geral. Por que manifestante Deus tinha que sofrer? Então, desde Moisés, Abraão, Cristo, Bab, Maomé, sofrimento fez parte da alimentação deles, né? Esse não entendo também. Talvez mostrar que Deus não, que o caminho de Deus é sofrimento e sacrifício. Esse sim. Não é que você abre um menu num restaurante ar-condicionado, chama Deus, ele vem, né? Esse é correto. Deus, o caminho de Deus. Aliás, tem um texto aqui que Abdu'l-Bahá fala, que oportuna essa pergunta. Ele falou, sem vicissitudes, não alcançará. You will not attain without vicissitudes. Sem vicissitudes, ou seja, sofrimento, não alcançará. Está no texto. Esse vem de um texto dele que não vou pegar seu tempo. Então, esta ideia geral de sem vicissitudes não alcançaremos. Perfeito. Mas agora, ter ataques venenosos, impiedosos, a figura santa dele, da família, é coisa complicada. Gerou cisma, né? Schism. Grandes cismas nas religiões do mundo por causa da família sagrada se separando, né? Não é só o caso Bahá'í. O islamismo, xiitas, sunis, justamente nasceram pelo cisma de Ali é outro lá. Outro é Abu Bakr. Agora, rompedor de convênio, na próprios gêneros, tal. É muito triste. Eu não aprofundo muito nisso. Shoghi Effendi tinha 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos que não seguiram. Ele ficou doente a vida toda por isso. Imagina, dos 4 filhos, ele guardião. Mas 2 irmãos e uma irmã, não, é muito difícil. Abdu'l-Bahá tinha meio irmão, né? Muhammad Ali, que foi arco-convênio, né? Arque-rompedor.
Como explicar isso? É um capítulo negro, mas não é só Bahá'í. Aconteceu em todas as grandes religiões, grandes famílias sagradas. O Caim foi expulso da tribo dele. Por isso, tem uma palavra oculta. Enquanto estou falando, se alguém pode achar isso, onde aquela palavra oculta fala afasta-se dos ungodly. Ímpios. Ímpio. Ímpio. Obrigado. Repita, dona Guite. É isso mesmo. Afaste-se dos ímpios. Isso. E perguntaram, o que são os ímpios? São essas Estima a companhia dos justos e evita toda associação com os ímpios. Esta é uma. Perfeito. E você acha, quando você lê ímpios, são essa geração perdida que Marco falou, né? Discoteca, droga, evita pessoas bêbadas. Eu fiquei sabendo que um dos grandes da fé falou que este realmente referia aos rompedores. A Baha'u'lláh não refere abertamente a rompedor, mas falou, ele quando escreveu essa palavra oculta, eu ouvi falar em Haifa que ele realmente estava referindo a rompedor. Você nem pode nem aspirar, respirar o respiro deles. É tão grave a coisa. Shun all fellowship. Eschew all fellowship with the ungodly. Esse é o inglês perfeito da palavra oculta. Afasta-se dos ímpios. Mas ímpios aqui realmente estava referindo ao rompedor. É tão grave essa... mas Baha'u'lláh não refere a eles assim na palavra oculta, mas essa foi a intenção dele. Né? Quando você diz geração desiludida hoje, 100 anos após a ascensão do Mestre Divino, você se refere também à comunidade Bahá'í? Aqui estava referindo à geração fora da comunidade do maior nome. Mas dentro da fé Bahá'í, né, a gente passamos por essas gerações, esses ímpios, especialmente na época da guardiania. Também na época da Casa de Justiça tem elementos assim, são perdidas no sentido de romper o convênio. Mas é muito forte referir a geração perdida, os Bahá'ís que saem da fé, que têm outras ideias, que não são inimigos da fé, mas afastam. Não tem intenção de falar a eles geração perdida, não. Porque quem somos nós, né? A outra palavra oculta falou, respira não os pecados dos outros enquanto você é pecador. Então, não, geração perdida aqui é geração que não ouviu palavra divina, não quer saber, né? E aqui no texto a gente fala que tinha uma dupla sepultamento. O primeiro que razão não resolve mais o problema espiritual. O ser humano chegou à conclusão que iluminismo não é caminho da sacralidade, né? Então, os primeiros 100 anos da Abdu'l-Bahá, se quiser, jogou fora 200 anos de política de iluminismo. Então, é que outro sepultamento foi a morte de Deus, mas eles estão vendo que a morte de Deus não foi suplantado por outra religião, porque modernismo ou irreligiosidade não é movimento, está piorando.
Então houve um duplo sepultamento. Razão como chave de tudo, salvação, e a morte de Deus. O Deus sepultou, mas e daí? Qual é o, né? Pessoas ainda aspiram fé, ainda buscam o incognoscível. Então, Deus não morreu, mas como falar, então, Deus morreu? Então, esse duplo sepultamento deixou a gente louco, sem âncora. A primeira geração perdida, a que você se refere, é a civilização europeia somente? Pergunto porque nesta época, na América, o mundo novo fervilhava e tivemos grandes heróis e heroínas que seguiram fielmente Abdu'l-Bahá. Como é que você analisa isso? Sim, correto. Se refere realmente só ao cenário europeu. Pessoas que moravam no berço da civilização, entre aspas, né? Entraram numa convulsão dos mais desgraçados. Mas essa geração perdida, primeira que nasceu em 1892, você tem razão, outras partes do mundo estava fervendo de... Não, eu só estou limitando a Europa. Okay. Ainda uma outra questão. Infelizmente, muitos interpretam a servidão como escravidão e entendem a religião como a amarra que escraviza. E nós, Baha'is, entendemos como libertação. Qual a dica para levar um discurso que não polemize, mas que toque o coração racional destes céticos? Nossa, essa pergunta merece um aplauso. É muito bem articulado, muito profundo e tem um tom literário que me agrada. Quem mandou, parabéns, agradeço. Servidão é tradução que Morri fez da palavra em inglês thraldom. Thraldom é um conceito um pouco melhor e maior do que servidão. Thraldom em inglês é tanto ser escravo, cativo, mas também esse sentimento positivo de sentir englobado, protegido. Tá? Enthralled é tanto negativo como positivo. Em português, talvez a variação servidão é só negativo, talvez, né? Servitude é outra variação da servidão, mas servidão foi traduzido como tal, porque a ideia, que Abdu'l-Bahá também fala isso na Epístola da Visitação, sou cativo nas mãos, lembram da frase da... Então, essa ideia de cativo, escravo, né? Ser escravo, amor a Deus, sim. Não vou fugir disso, escravo. Yield em inglês, render-se, entregar-se. Cativo é cativo, né? Então, parte literal da catividade é escravidão. Mas Baha'is, uma vez você se aprofunda nas escrituras, você vê que é libertação. Abdu'l-Bahá fala que liberdade é submissão à vontade de Deus. O jogo de palavras bonito. Que nossa verdadeira liberdade é submissão, tá vendo? Que é tipo de escravidão. Mas não no sentido negativo, né? Mas entregar-se, render-se, thraldom. Thraldom em inglês, portanto, muito bonito, amplo, que significa a ideia de sentir protegido. Por que não? Desculpe, mas serventes numa casa
serventes domésticos que têm anos de convivência com família, que o abriga, que dá comida. É uma relação de gratidão, de libertação. Nossa família em Irã tinha vários serventes. Nossa família, né, tinha posse e tal. Mas serventes não reclamaram que foram escravos. Por quê? Se abrigaram numa casa de amor, entendeu? Essa é a ideia. Nós estamos numa casa de justiça, numa casa de Deus, que é de amor. Eu sou servo sempre, não vou mudar para ser patrão, mas eu estou grato. Eu sou gratidão. Então, essa é a ideia de servente numa casa que abriga, que dá comida, salário, trata os filhos como seus, é escravidão, é servidão, que, portanto, não é nada errado. A pior escravidão hoje é a escravidão da razão. Este é muito importante. Ser humano, a humanidade, dominou muito bem com sua razão a natureza, mas entende muito pouco da natureza humana. Entendeu? O mundo virou nosso oyster, nosso... Esqueci a palavra, oyster, né? Que a gente abre e come tudo que está dentro, né? Ostra. Ostra. Tratamos o mundo como nossa ostra. Horrível. Estamos acabando. E dominamos a natureza, chegamos à tecnologia, homem na lua, tecnologia artificial, inteligência artificial. Mas, poxa, dominamos muito mal a natureza humana, né? Este é o problema. Tem um grande intelectual, Francis Fukuyama, que escreveu O Fim da História. Lembram dele? O último livro dele, página 13, eu lembro bem porque me marcou, ele falou, nós temos que agora ter uma teoria muito clara do que é a alma humana. Imagina um intelectual falar isso. Que, olha, cheguei a um ponto que sem definição clara do que é alma humana, the human soul, não vamos resolver os problemas. Puxa, matou. Então, este realmente, alma humana, razão não explica. É aquele que falei, 2 sepultamentos. Morte de Deus, não houve uma substituta adequada, e razão nunca agora demonstrou, em 200 anos de iluminismo, que a razão também, por si só, não resolve. Em princípio, Bahá'í, de harmonia, ciência e religião, justamente para atender a essa falácia, lacuna. Aí tem uma questão que eu achei fundamental e de como isso pode ser trabalhado dentro da fé, quando ele cita sabiamente a frase dizendo o caminho mais curto de si para si é através do outro, e pauta que sem amor não se constrói comunidade. Qual é a sua percepção com relação à comunidade nossa hoje aqui no Brasil, pensando exatamente na frase que você citou e reforçou muito sabiamente a palavra fellowship, né? De que tem que ter essa coisa do fellowship na comunidade, e sem amor não existe comunidade, não existe follow me, BSIM. Por favor. Realmente eu nasci na família Bahá'í, vivi, convivi, viajei, conheci muitas comunidades, 50 países, conferências. O que estou percebendo é realmente reuniões faltam humor,
falta companheirismo. Tem, mas não como antes, né? Porque talvez tem que trabalhar muito mais, tem que trazer as massas. Eu entendo, mas sem amor, sem laughter, até riso que está faltando nas nossas reuniões, não vai atrair. Muitas vezes, aqui em reuniões, pessoas saem, olha, você pergunta para pessoas, esse já experimentei. Adorei aquela reunião de vocês, que vocês tinham tal. Olha, me marcou a vida toda, tal. Aí você pergunta o que foi discutido, eles não lembram, eles só lembram o companheirismo. O ser humano só volta nos nossos farsáis porque ele, coração sente, a mente vai esquecer. A gente não pode ser muito cerebral nas nossas reuniões. Eu vejo isso né? Onde eu ando, não tem humor, não tem companheirismo, tudo muito sério, resultados não tão bem. Que é isso? Abdu'l-Bahá sorria. Abdu'l-Bahá tem um episódio de mesmo Howard Colby Ives, o ministro unitário, né? O ministro da igreja que se tornou Bahá'í. Ele falou, olha, Abdu'l-Bahá me ensinou tudo com muito menos fala. Hoje, nossas reuniões é muito fala, né? Ele deu o exemplo que ele sofria de vício de fumo. Ele estava envergonhado. Como ele iria abordar Abdu'l-Bahá por esse vício desgraçado? É como largar isso. Ele suava, ele tinha timidez de até expressar isso para Abdu'l-Bahá, que, olha, me ajuda a livrar-me do fumo. Até que um belo dia ele resolve, com coragem, falar para Abdu'l-Bahá que, olha, eu tenho esse vício e não consigo largar. Ele falou que Abdu'l-Bahá olhou nele, dá um abraço, e fez uma pergunta. E depois ele escreveu que resolveu. Ele sentiu tanto amor que nem Abdu'l-Bahá entrou nos discursos de moléstia do fumo no corpo humano, no fedor do tabaco, nada. Só fez uma pergunta, ele falou, e depois ele sentiu que ele entendeu. Ou seja, ele largou o hábito só por, né? Esta desistência de fala é suplementar com amor, companheirismo, unidade de visão espiritual, unidade espiritual. Hoje eu estou viajando, visitando, falta da conferência da unidade e tal, você vê que este pode ser ruim para nós, porque o fundador não quer isso, Abdu'l-Bahá não quer isso. Laughter, eu não ouço mais riso, laughter nas reuniões, né? Tudo muito sério. Então, eu agora recordo, por exemplo, eu tinha 9 anos. Eu descia da escola, que ficava no Monte Carmelo, descia a Raparsim, vocês conhecem, né? A Rua das Persas. E lado à esquerda tinha o prédio que por muitos anos abrigava Casa Justiça, concordam? Prédio de peregrinos ocidentais. Eu chegava às 5 horas, a escola fechava às 4h30, chegava às 5, a secretária abria e falou, olha, seu pai ainda está em reunião. E lá, se vocês entram na recepção, saguão, tem um lugar, agora não tem mais, mas tinha um lugar poltrona para sentar.
Eu, jovem, 9 anos, sentava obediente até meu pai sair da reunião. Câmara, Council Chamber, da Casa de Justiça foi 10 metros, lá no fundo à direita. Só tinha uma porta de vidro fraco. Não que eu ouvia tudo. Não ouvia nada, mas ouvia risos. Muitas vezes. Tão alto que eu fiquei, mas o que está acontecendo lá dentro? Entenderam? Mas também muitas horas, passava 5:30, 6, 6:30, eles não saíam. Eles saíam tristes, cansados. Eu lembro até abordava para dizer hello, ele nem olhava para mim, estavam tão focados que eu fui despercebido. Chegaram nesse ponto extremo, né, de tristeza, mas também eu nunca esqueço o ruído do riso, grandes, alegria saindo da reunião. Eu falei, mas o que está acontecendo? Esse caso de justiça não pode ser alegria. Mas você vê que falta isso, gente. Então, Kassem tem, né, essa preocupação. Nós temos que devolver a alma, que é joy and laughter. Abdu'l-Bahá fala que sua casa seja casa de riso, alegria e riso. É nossa casa maior, né? Nós temos muita seriedade e tal. Este afasta o ser humano, né? O amigo Jorge Neves, de Portimão, aqui em Portugal, que ele diz o seguinte: a palavra ensino é todo o exemplo da vida de Abdu'l-Bahá. Não há palavras, a meu ver, que expressem Abdu'l-Bahá como as palavras de Bahá'u'lláh na Epístola de Maqsud, parágrafos 12, 13 e 14. Esse, só para recordar, é uma epístola em que Bahá'u'lláh diz nesses parágrafos: é homem verdadeiramente quem hoje se dedica ao serviço da humanidade inteira. Bem-aventurado e feliz é aquele que se levanta para promover os melhores interesses dos povos e raças da terra. E depois termina com: diz o grande ser, ó vós filhos dos homens, o propósito fundamental que anima a fé de Deus e sua religião consiste em salvaguardar os interesses e promover a unidade do género humano e nutrir entre os homens o espírito de amor e amizade. Enfim, é toda uma exortação ao ensino. E o Jorge gostaria de ouvir um comentário a propósito disso. O ensino. Beleza. Essa é muito boa. Seus participantes são muito queridos e eruditos, viu? Eu estou sentindo aqui um aluno. Mas essa pessoa falou uma coisa que comenta-se aqui. Não só o ensino, mas a modéstia de Abdu'l-Bahá no ensino. Tem uma ocasião que lembram que o Império Britânico deu a Abdu'l-Bahá o título de Cavalheiro do Império Britânico, né? Que é o maior título na Terra para pessoas comuns, ou pessoas fora da realeza família realeza. E Abdu'l-Bahá se apresentou muito interessante, que atende tanto essa pergunta como característica dele. Então, ele recebeu essa, né, fantástico título. E, em vez de Abdu'l-Bahá se apresentar, né, como líder da comunidade mundial Bahá'í, né, como filho do profeta, que são títulos corretos, grandiosos, sabe o que ele fala? Ele agradece o título. 27 de abril de 1920, poucos meses antes de falecer, na casa do governador militar. Ele só escolheu um título para ele mesmo.
mestre da palavra de Deus. Olha que interessante. Esse que foi Ele falou, eu agradeço por esse privilégio, mas me considero apenas mestre da palavra de Deus. Olha que coisa. Teacher of the Word of God. Que nem mero pastor, mero... Que isso? Filho do profeta, líder mundial. Nossa. Escritor, né? Ele podia ter falado, eu escrevi 3 livros. Eu sou mestre da palavra de Deus. Ele já explica tudo. Então, ensino para ele. 30.000 epístolas e orações. 30.000 epístolas, mas ele falou assim. Então, essa pessoa que fez a pergunta, de fato, ensino. Aliás, foi um dos objetivos do ministério dele. Ensinar a causa no Ocidente. Lembra, ele tinha vários objetivos. Falou, olha, antes de morrer, eu vou fazer isso e isso assado. E um deles foi levantar a causa do meu pai ao Ocidente. Ensino. Epístolas do plano divino. Ensino. É carta de espiritualização do planeta. Ensino.